Olá, eu sou Cledson Bernardo e está no ar mais um Atitude Sustentável SA, o espaço para falar sobre a agenda ESG e ajudar a sua empresa a se tornar mais sustentável. O Brasil enfrenta um paradoxo. É um país abundante em água e energia renovável, mas sofre com desperdício e altos custos. Segundo a Agência Nacional de Água, mais de 40% da água tratada se perde em vazamentos antes mesmo de chegar às torneiras. Esse índice representa um prejuízo de cerca de 13 bilhões de reais por ano. Já a energia elétrica, apesar da matriz limpa, tem tarifas entre as mais altas do mundo, pressionando famílias e empresas. Essa realidade traz impacto direto à competitividade. Indústrias gastam mais com recursos básicos e enfrentam riscos de paralisações em períodos de crise hídrica. Ao mesmo tempo, soluções tecnológicas já estão disponíveis para reverter esse cenário. Sensores inteligentes, reaproveitamento de água, eficiência energética e geração limpa descentralizada. A questão não é mais se a mudança é necessária, mas porque tantas empresas ainda resistem. O resultado é perda de competitividade frente a concorrentes mais preparados. A boa notícia é que empresas pioneiras já colhem resultados expressivos em economia e reputação. Para falar sobre isso, recebemos hoje Wagner Carvalho, CEO da W Energy. Wagner, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É muito bom tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Wagner, vamos lá. Eu te pergunto, qual o impacto financeiro de investir em eficiência hídrica e energética hoje no Brasil? Olha, o impacto de se investir, ele é uma urgência, porque com a mudança do mundo, essas novas tecnologias, o uso de inteligência artificial, a necessidade por data center, por uma frota de veículos elétricos aumentando a cada dia, se faz muito necessário, Cledson, porque o sistema, a nossa matriz, não vai suportar. Então a gente precisa tornar tudo mais eficiente. Então vamos imaginar esse prédio, essa torre comercial onde nós estamos agora. Ela não foi projetada para ter tantas máquinas de ar-condicionado e ter um carregador de carro elétrico para cada vaga. A entrada dela não vai suportar. Então, nada mais inteligente do que se implantar tecnologias para reduzir consumo, liberar espaço, liberar demanda, para você instalar essas ecovagas, né, que é algo que não é o futuro, é o presente e evidencia a mudança de comportamento da população, né, que boa parte já está sensibilizada em função dos impactos das mudanças climáticas, né? Eu sei que você é engenheiro ambiental, muito provavelmente quando você se formou, você tinha que explicar o que era sustentabilidade para as pessoas. Fui para fora, fui estudar em Londres sobre sustentabilidade. Pois é, você tinha que chegar no Brasil e explicar o que é isso. E sofreu muito com os negacionistas. Sim. Hoje já tem desastres, né, que já comprovam, né? Já comprovam. A gente falava a verdade lá atrás. Isso, né? E evidenciam que tudo que você nos alertou era verdadeiro, né? Olha só, hoje a gente está falando aí de sustentabilidade, um dos maiores vilões são as empresas, quando a gente fala em impacto ambiental. Porém, quando as empresas elas investem em processos, na eficiência hídrica, existe literalmente uma economia, né? Onde estão essas economias para as empresas que elas podem dizer, olha, que a gente pode falar para elas, podem investir, que é certeza que você vai estar economizando. Quando a gente fala em economia de energia, o pessoal só pensa em energia elétrica, mas água é energia, gás é energia, né? E economizar água é importantíssimo porque você vive sem energia elétrica, mas não vive sem água. Hoje os projetos de eficiência hídrica, que são custeados, são investidos pelos clientes, pelas empresas, atingem um ponto de equilíbrio em 10 meses, na pior das hipóteses, né? E se o empresário tiver alguma dúvida se vale a pena investir ou não,
Empresas como a que eu fundei faz todo o investimento e aceita receber sua remuneração por parte da própria economia gerada, como a maioria dos nossos clientes, bancos, parques, varejos, né? Então hoje não tem desculpa, né, para você não ser sustentável, porque tem essas modalidades de financiamento criativo, né? Você falou da tua empresa. Quais são as soluções que tu oferece para que as outras empresas elas tenham redução de custo nessas duas áreas, né, energia e água, Sim. e também contribua para uma empresa mais sustentável? Muito bem. A economia de energia, ela vai variar ali entre 20% a 30%. Já a de água são números um pouco maiores. É muito comum um ou outro cliente da W Energy economizar entre 40% a 60%. Pensa num projeto de eficiência hídrica. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então a primeira coisa que nós fazemos é implantar um sistema de gerenciamento, de monitoramento. Eu quero ver que horas consome mais água, se tem consumo na madrugada ou não. E depois eu faço a aplicação das tecnologias que me mostram se tem algum vazamento escondido, enterrado. Pode achar por som, né? Pode filmar por dentro da tubulação, como se fosse uma endoscopia. São várias técnicas. A gente elimina todos os vazamentos. A partir daí, o ideal que seja feito é levar um nível de consciência das pessoas. Fazer um trabalho que você conhece muito bem, que é sensibilizar. Né? Mostrar para as pessoas que a água não é infinita, mostrar para elas que 1 quilo de carne são 18 mil litros de água, né, que a água que foi utilizada no processo produtivo dessa laje não vai retornar ao ciclo natural da água, que para se produzir uma xícara de café são 140 litros de água e que existe 1 a cada 4 pessoas sem nenhum acesso a uma fonte de água potável no planeta. Aí quando ela sabe que tem pessoas sofrendo, aí ela abre o coração dela. Imagina que nós somos em mais de 190 países e 11% de toda a água doce do planeta está no Brasil. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Mas como você sabe muito bem, nós sempre desperdiçamos, né? 40% em média antes de chegar no cavalete da concessionária e depois do cavalete também. Aí, a partir daí, todo esse trabalho ser feito, você parte para a implantação de tecnologias economizadoras. Então, hoje você troca a ponta de uma torneira e você pode economizar 80% sem comprometer o conforto e higiene do usuário. Você pode ter vazões diferentes para a torneira que lava a louça, para a copa, para o lavabo, né? Pode ser isso num hospital ou num hipermercado, num posto de saúde, que torneira é torneira em todos os lugares, né? Como fazer que as empresas mudem de comportamento dentro de uma cultura e de uma sociedade que é tão difícil de trazer para um momento sustentável, para práticas sustentáveis e que as pessoas acreditem, ou as empresas acreditem que aquelas práticas podem não somente proteger o meio ambiente, proteger as questões ambientais, mas também trazer redução de custo. Convencer os contratantes, os empresários, os CEOs, os CFOs, é pela redução de custos, Clédson. Então, você fala para ele, você vai economizar aí 30%, 40%, 50%. Eles vão sorrir. Vão sorrir. Se você falar que é sem investimento, vão sorrir ainda mais. E você oferecer as garantias, né, que nós estamos um país onde o empresário, os gestores sofrem muito com os riscos, né? Então, olha, eu garanto que vai ter essa economia, eu vou investir, se não tiver economia, eu não ter remuneração. Ele entende que você está lidando com gente séria e é isso que eles vão buscar, é abrir espaço no orçamento deles, né? Porque já tem um orçamento para despesa com água e para energia para o ano. Então, se você economiza, abre espaço para ele reinvestir no core, né? Então, isso vai motivar, se não for um empreendedor, os executivos, porque tem impacto no bônus deles, né? E dependendo da empresa, já tem uma pressão por metas. Pega uma empresa de capital aberto, tem uma pressão, né, muito grande, os relatórios ambientais, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Wagner. Existe algum setor específico que se beneficiam mais com essas soluções? Muito bem. Vamos falar, por exemplo, primeiro sobre eficiência hídrica, onde há um grande número, um alto fator de utilização, um grande número de pessoas aumenta a utilização. Isso faz com que o potencial de economia seja maior. Então, vamos imaginar um call center, um hospital, uma universidade, são poucos banheiros e muitos usuários, né?
Então você implanta essas tecnologias economizadoras, às vezes o payback pode ser entre 3, 4, 5 meses. Enquanto às vezes você vai falar de uma usina solar para uma universidade, às vezes vai empatar em 5 a 6 anos, né? Que esse é um outro problema. As pessoas confundem muito sobre economizar energia. Uma coisa é você economizar energia reduzindo o consumo, implantando medidas, automação, técnicas para ser mais eficiente. Outra coisa é você economizar produzindo a própria energia. Isso é geração, isso é outra coisa. Uma coisa é você implantar equipamentos economizadores de água e reduzir o teu consumo em 50%. Outra coisa é você economizar na conta de água, perfurando um poço, você vai receber uma fatura menor da Sabesp, só que às vezes você vai continuar desperdiçando, tendo vazamentos e usando a nossa reserva estratégica para o futuro, que é a água do lençol freático, né? Que é tão explorada hoje, né? A gente está falando em gerações, né? Então a gente tem a geração dos nossos pais, tem a nossa geração, tem a geração dos nossos filhos, e cada geração tem um comportamento, certo? Pensando nisso, como é que trabalhar com essas 3 gerações, 3 ou 4 gerações diferentes, que cada um tem um comportamento diferente, cada um tem uma visão diferente, um entendimento diferente, principalmente de sustentabilidade. Vou te dar um exemplo. Saindo um pouco da empresa, vamos lá para casa, certo? Certo. Lá tem um aquecedor de energia no meu chuveiro. Sim. Mas para esquentar, foi lá pelo menos uns 20 litros de água para chegar na temperatura que eu desejo. Como mudar isso dentro de uma estrutura que já, pelo menos 10 anos, que nós tomamos banho dessa forma? Muito bem. Às vezes você mora num apartamento, às vezes um pai de família ele não tem ideia que existe uma válvula termostática que vai fazer o retorno dessa água para o aquecedor, para que não fique ali aberto 2, 3 minutos até chegar água quente, né? E sobre abordar as diferentes faixas etárias e gerações, o segredo já está na pergunta, que é ser situacional. Às vezes você vai motivar um pai de família com a redução na fatura, na conta de água, de energia que ele recebe todo mês. Trabalhar com jovens já é mais fácil, porque já tem outra visão, né? Ele já está aprendendo na escola que a geração dele desembala mais e a do pai descascava mais, né? E a tendência é que a coisa melhore muito, a viabilidade, o retorno, com as novas tecnologias de baterias que vão chegar logo, menos poluidoras, mais eficientes, com carga mais rápida, né? Com carregamento mais rápido, só que como todo mundo falando só em terras raras, né? Isso tem um dano para o meio ambiente, por conta disso tem que ser usado com muita responsabilidade, né? O Brasil está atrasado quando se fala em energia, e quando se fala em energia limpa, quando a gente fala em redução de água, em conscientizar-se que nós somos pessoas que gastamos bastante água, que nós somos insustentável. O Brasil ainda está muito atrás de outros países mais sustentáveis. Como em todo lugar que possui um recurso em abundância, por consequência vem o desperdício, né? Vou dar 2 exemplos aqui. Tem uma família com menos dinheiro, a criança vai crescer economizando mais. Tem uma família com poder aquisitivo maior, muito provavelmente vai ser uma criança que desperdiça mais porque nunca faltou, né? Então, o Brasil, imagina, com a maior reserva hídrica do planeta, né, com grande potencial de produção de energia limpa, hidrelétricas maravilhosas, o problema mesmo é o sistema, né? No evento que nós nos encontramos sobre energia, eu estava cruzando uma informação, né? Dependendo para a residência ou para a indústria, a energia do Brasil está entre a 4ª e a 5ª mais cara do mundo. Imagina, 195 países, 40 nações administradas por tratado, com o grande potencial que tem, nós estamos nesse ranking. Quando você cruza o custo da energia com a renda per capita, nós somos a 2ª energia mais cara do planeta, só perdemos para a Colômbia e deveria ser ao contrário, né? Então hoje o sistema visa o lucro, né? Quem gera não pode distribuir, quem distribui não pode comercializar. Você tem diferentes players ganhando em cada etapa no processo, o consumidor nunca é consultado, as concessionárias têm garantia de lucro, então se eu tenho prejuízo, no próximo reajuste, joga no preço. As decisões são políticas e não técnicas. Então, outro dia eu estava dando uma entrevista para um jornal, o pessoal perguntando assim, olha, como que é feito a bandeira vermelha? É uma decisão política e não técnica. Se fosse técnico, abaixou o nível do reservatório, então agora vamos ligar as térmicas e vai para a bandeira
vermelha, que é um pouco mais cara. Às vezes, se precisou de dinheiro, coloca a bandeira vermelha e pronto, e acabou. Aí quando você olha do ponto de vista técnico, fala assim, isso não faz o menor sentido, né? Como você tem uma revista na mão que fala sobre energia nas aldeias. Em alguns lugares, usinas solares tendo que serem desligadas por pico na rede de uma região, e do outro lado do país, povos originários sem luz, sem acesso à energia, né? Você tendo que limitar a sua produção de energia limpa, colocar na rede por falta de infraestrutura, né? Então tem dever de casa para todo mundo, né? Para a população, para as empresas, principalmente para o governo. Falando em água, vamos parar um pouquinho para tomar uma aguinha? Vamos. Simbora? Olha, você que está em casa, não sai daí, porque eu vou para um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre resistências, cultura empresarial e o futuro da eficiência no Brasil. Voltamos já, não sai daí, é rapidinho. Conheça a inspiradora trajetória de Cledson Bernardo, que saiu das ruas e se tornou uma referência nacional em liderança ESG. Em seu livro Transformando Desafios em Liderança, Cledson compartilha histórias reais, desafios superados e um método prático para quem busca ser um líder mais ético, humano e de impacto positivo. Transforme seus desafios em força e inspiração. Garanta já seu exemplar e comece sua jornada rumo à liderança sustentável. O Instituto Uma Atitude acredita no poder da educação como ferramenta de transformação. Por isso, em parceria com o Instituto Semear e a Almalog, iniciamos em Recife o projeto Semeando Conhecimento. 90 jovens e adultos da comunidade de Recife estão tendo acesso ao curso profissionalizante de logística, totalmente gratuito. Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe o desenvolvimento desse trabalho e projeto Semeando Conhecimento, transformando vidas através da educação. Estamos de volta com o programa Atitude Sustentável. Eu falei para você que era rapidinho, não é? Wagner, me conte. Como conquistar o empresariado a trazer soluções como essa que você acabou de falar, essas soluções simples, básicas e eficientes, não somente para o meio ambiente, mas também para as contas desse empresário? Bem, antigamente chegou a ser quase que 99% do interesse por economia financeira e menos de 1% por ambiental. Isso tem mudado, porque os empresários inteligentes já entenderam que ser amigo do meio ambiente, estar diretamente ligado a soluções que curam o planeta, ser uma empresa que cura o planeta e não que destrói, isso aumenta vendas. Tem estudos que mostram que 2 a cada 3 pessoas aceitam até pagar um pouco mais caro por um produto se ele ajudar o meio ambiente e não ser de origem de um negócio que destrói, independente do segmento. O público, o empresariado de um modo geral, já despertou por isso, seja pelo lado financeiro ou pelo lado de marketing, né? E as grandes empresas são obrigadas a publicar os resultados ambientais, né? Já entenderam que é um caminho sem volta, é uma obrigação. O que a gente espera enquanto ambientalista é que elas queiram o ESG de verdade, de impacto, que vai muito além de só economizar água, energia, mas de como você, empresário, acolhe na sua empresa um colaborador que é negro, ou que tem origem indígena, ou que é gay, porque nós temos uma dívida histórica e nós precisamos fazer uma reparação histórica com todas essas minorias, né? Semana passada, eu fui dar uma palestra para um grupo de gestores de grandes escolas particulares aqui em São Paulo. Aí eu mostrei uma série de coisas erradas, né, do nosso sistema no setor elétrico, no setor de saneamento. Aí já estava todo mundo revoltado, que eu gosto disso, que gera mudança de comportamento. Isso é um combustível, eu quero sair dessa zona de conforto. Aí eu mostrei, parte disso é culpa de vocês, porque nas escolas de vocês estão ensinando errado. Por exemplo, o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido. Antes do Brasil da coroa já existia o Brasil do cocar. Então, coisas assim que nós precisamos abrir os olhos dessa molecada que vem aí, que é a tão chamada próxima geração. E eles que vão fazer diferente, né? Principalmente quando chegar ao poder, né? Para a gente não ter pensamentos como a gente tem aí, de lideranças como a do presidente Trump, né? Chegou a alterar a lei do estado onde ele mora para que aumentasse a vazão, alegando que 15 litros por minuto
não era vazão suficiente para lavar o topete dele, o cabelo dele, para você ver a que ponto nós chegamos, né? Difícil, não, Wagner? Muito difícil. O Wagner, quais são as tecnologias mais inovadoras hoje que a gente pode dizer que são inovadoras? Muito bem. Então, para começar a monitorar o consumo de água, devices IoTs, você lê o hidrômetro com saída pulsada, manda informação para a nuvem. Não precisa de chip de celular, que é o GPRS, de Wi-Fi, de Bluetooth. Uma tecnologia como a LoRa, você já vai fazer essa comunicação, tá? Não precisa de tomada. As baterias hoje funcionam entre 3 a 5 anos fora da tomada, o que é uma maravilha. Imagina que você tem que instalar várias em um prédio, você não precisa passar cabeamento por toda a edificação, o que deixa o projeto mais caro. Você pode instalar os equipamentos economizadores nas pontas de torneiras, né? Atomizadores, né? Que economizam aí 70%, 80%, 90%. As tecnologias que os reparos ecológicos para descarga vão reduzir bastante. Os geofones eletrônicos para localizar os vazamentos enterrados evoluiu bastante. Então hoje tem algumas máscaras que você coloca e você vê onde está o vazamento. Como se fosse antigamente o sistema de termografia, que você vê o parafuso lá aquecendo, você já ia lá e arrumava. Hoje tem para umidade, né? Mas eu brinco, a tecnologia mais avançada é a conscientização. É o ser humano que gasta água, é o ser humano que economiza água, né? Então, se você não fizer o trabalho de conscientização, você não vai obter o máximo, né, de resultado. E falando de energia, hoje tem placas fotovoltaicas muito mais eficientes, né, produzindo mais energia com um tamanho menor. Tem muito que se melhorar nas baterias, né? Mas não é caro esse sistema? É caro, mas viabiliza. Então, mas aí se é caro e viabiliza, como a gente vai falar da grande maioria da população que ainda vive de Bolsa Família, que vive de salário mínimo, como é que essas pessoas, que são a grande maioria, podem ter acesso a esse tipo de tecnologia? Isso. Saindo um pouquinho então das empresas, indo para as residências, a pessoa fala assim, eu quero, meu sonho, ter energia em casa. E ela pensa em cobrir o telhado dela inteiro de placas fotovoltaicas. Ela pode começar com uma ou duas, vai acrescentando por módulos, né? A gente sempre recomenda fazer o trabalho de eficiência primeiro. Às vezes lá tem um chuveiro elétrico que poderia ser substituído por um eletrônico. Primeiro reduz consumo, depois você vai pensar em produzir energia, né? Algumas medidas vão permitir com que você reduza o seu consumo e você tenha uma usina solar menor. E por conta disso, você tem o payback mais rápido, né? Wagner, quando a gente fala em reaproveitamento de água, você destacaria algum projeto sustentável nessa área? Sim. Hoje, pensando em residências, tem alguns kits que são bem interessantes, que você encosta o reservatório numa parede. Pode ser no fundo da casa, pode ser na lateral, próximo onde tem aquela tubulação da água do telhado. Os sistemas hoje são bem viáveis, são baratos. Eles descartam a primeira água que ela já vem lavando a telha, então ela já vem um pouco suja. Tem um sistema que impede com que as folhas, se tiver alguma folha de árvore caia, já tem uma grelha. E você consegue armazenar 2.000 litros, 3, 4, 5 e acrescentando por módulos. Você põe um pequeno dosador de cloro ali para impedir com que essa água estrague, fica com mau cheiro. Você pode utilizar para irrigação, para limpeza, né? Porque não faz sentido você ficar pagando 2 vezes a água e a coleta e tratamento de esgoto por uma água que você está usando às vezes para irrigar um jardim, né? Ele não foi coletado e tratado pela concessionária. Por que você está pagando se ele está indo para o lençol freático, né? Olha só, estou aqui com a revista que o Wagner está... É capa, e tem 2 pessoas extremamente interessantes aqui nessa revista. Quer dizer, 3, né? Você também, né, Wagner? Mas me chamou a atenção, são povos originários, né? Muito e bem. Me conta essa experiência que você colocou na capa ESG na prática. Bom, aqui nós temos na capa uma liderança do povo Runicuim, que é o cacique, ele é um pajé, Tadeu Cian, né, que hoje a aldeia dele está iluminada, né, e uma liderança também do povo Iauanaua, né, que é o Xinã, que agora eles estão bem conhecidos no mundo, que o Alok foi lá na aldeia, se espiritualizou, fizeram um álbum bem bacana que você pode assistir no Spotify, né,
que fala sobre o futuro ancestral, músicas de cura, músicas com mais de 500, 600 anos, né? Que muito antes do Brasil, da invasão, que é o descobrimento, eles já estavam lá. E agora, nessas aldeias, eles têm usinas solares com baterias, as mais sustentáveis, né? Porque ela não passa linha de transmissão, então tem que ser feito off-grid. Eles armazenam e podem alimentar, né? Um carregador de celular, alimentar uma antena da Starlink, né? Tem algumas aldeias que receberam notebooks, que já tem escolas, né? E agora com a internet os jovens podem aprender. Essas aldeias ficam onde? No Acre. Por que não unirmos os dois mundos, que é a proposta dessa capa, e de levar coisa boa? Imagina que 99% de todos os remédios, né, vieram da floresta da Amazônia, conhecimentos milenares aí que estão com os indígenas. E o que nós temos enviado para a aldeia? Coca-Cola, calça jeans. É muito comum você pegar crianças com 5, 6 anos com os dentes todos cariados. Não tem um sem cárie. Aí chegou o refrigerante, mas não chegou a escova de dente, né? Então tem muito que ser feito e eu acredito muito que municiá-los com tecnologia limpa, para que eles possam ter a energia deles, a água tratada e acesso à internet para mostrar para o mundo como a coisa está funcionando lá. A gente vai conseguir unir um grupo grande de pessoas, como você que está abrindo esse espaço aqui no seu programa, para que essa informação seja uma sementinha plantada no coração de alguém, que com certeza vai gerar alguma mudança de hábito e de comportamento, né? Muito bom. Olha, Wagner, uma surpresa grata você estar aqui no nosso programa. Muito obrigado e venha mais vezes, viu? Obrigado. E essa conversa mostrou como a eficiência é um diferencial competitivo. Vamos para um breve intervalo, você já sabe, é rapidinho, eu já volto. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Humalog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Humalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Humalog, sua solução em logística. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. Estamos de volta com o programa Atitude Sustentável e agora vamos falar de uma denúncia que expõe o tamanho do desperdício de água no Brasil. Um relatório recente da Agência Nacional de Águas mostrou que mais de 40% da água tratada no Brasil se perde antes de chegar às torneiras. São vazamentos, ligações clandestinas e falhas de gestão. O prejuízo estimado passa de 13 bilhões de reais por ano. Em alguns estados, como o Amapá e o Acre, as perdas chegam a 70% e esse desperdício ocorre enquanto milhões de brasileiros sofrem com a falta de água. E não é só um problema social, é também um entrave econômico. Empresas que dependem de água em seus processos enfrentam riscos constantes de paralisação. Indústrias alimentícias de bebidas, de papel e celulose, por exemplo, têm custos elevados por conta da má gestão dos recursos hídricos. O mais grave é que parte dessas perdas poderia ser evitada com tecnologia já disponível, como sensores de monitoramento e sistemas de gestão inteligente. Mas muitas companhias de saneamento resistem em investir, pressionadas por lobbies e pela falta de regulamentação mais firme. Enquanto empresas perdem dinheiro e consumidores sofrem, setores inteiros resistem a adotar soluções que já existem. O Atitude Sustentável SA de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouco sobre a importância de utilizar recursos de forma mais eficiente. Tem dúvidas ou sugestões de pauta?
Entre em contato com a nossa equipe através do e-mail produção@atitudesustentávelsa.com.br e nos siga nas redes sociais. Eu te espero no próximo programa. Até lá!